Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te chamar a palavra de Deus, para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Isaías, capítulo 6, verso 7 em diante. Vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, pedimos perdão das falhas, pensamentos e omissões. Guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal. Repreende toda a fúria, todo engano. Deus de poder, Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa, Pai. Acampa teus anjos ao redor daquele que está saindo para trabalhar, daquele que está indo estudar. Pai, em nome de Jesus, guarda nossos filhos, nossa família, guarda, Senhor, cada um dos nossos, em nome de Jesus. Confunda o inimigo da nossa alma, tudo que era para ser maldição, que torne em bênção, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor, Isaías, capítulo 6, verso 7, diz assim: E tocando com ela, vamos ler o verso 6 para você entender. E voou então para mim um dos serafins, tendo em sua mão uma brasa viva, tirada do altar com uma tenaz. E tocando com ela sobre a minha boca, disse: Eis que isto tocou os teus lábios, é tirada a tua culpa, e são limpos os teus pecados. Aleluia! Glória a Deus! Eis que são limpos os teus pecados. Louvado é o nome do nosso Senhor. É o que Jesus faz por mim e por você. É o que Jesus faz por nós quando nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, né? Quando Ele é o nosso ponto de partida, quando Ele é o nosso alvo, quando Ele é tudo, quando nós entendemos que não tem outro meio de chegar a Deus se não for através de Jesus. Então Ele nos tira a culpa e nós somos limpos, né? Se você ainda carrega algo dentro de você, um fardo, uma culpa, um remorso, é porque você ainda não teve entendimento do que Jesus fez por você na cruz, que Ele já pagou o preço foi pago, aleluia. E dos nossos pecados, aquilo que nós confessamos a Ele, aquilo que nós fizemos antes de conhecer Jesus, Ele já não se lembra mais. Em Hebreus, capítulo 8, verso 12, diz assim: Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Veja que lindo que o nosso Jesus fez por mim e por você. Ele diz que dos nossos pecados, Ele não se lembra mais. Jesus, Ele perdoa e Ele não lembra. Ele não é o acusador, Ele não fica jogando na cara, Ele não fica esfregando na minha e na tua cara. Como diz lá em Apocalipse 12, 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada esta salvação, e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Veja, o acusador da minha alma, quem é? É o inimigo de Deus, é Satanás. Veja, então agora é chegada esta salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. É assim que o inimigo da minha e da tua alma faz, ele acusa-nos dia e noite diante de Deus. Ele nos acusa dia e noite. Aleluia. Quero pedir perdão, que às vezes fica tremendo aqui o celular, que eu estou sem o suporte, né? Tem dia que o suporte tá aqui, tem dia que meu marido toca na igreja, daí ele esquece no carro, não sei onde fica, e eu acabo não tendo. Mas, então, eu quero pedir só perdão, que às vezes está tremendo, tá bom? O qual diante do nosso Deus acusava. É assim o inimigo da minha e da tua alma. Ele nos acusa a todo tempo diante de Deus. Mas ele vai ser derrubado quando Jesus voltar. Ele vai ser aniquilado no nome de Jesus. Devemos nos sujeitar a Deus. Então, esse inimigo vai fugir de nós. Tiago 4,7 diz: Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Veja, nós temos que entender que todo pecado
Antes de Cristo, ele nos perdoou, ele não joga na nossa cara, ele não vai nos acusar. Todo pecado que você se arrepende, que você vai aos pés do Senhor, ele não vai jogar na tua cara. Mas se você não tiver consciência e não se arrepender e continuar, vou fazer a mesma maldade, eu fiz e não me arrependo, o inimigo está lá diante de Deus, dia e noite, falando, tá vendo? Aquele quem você confiou, tá vendo aquele dali? Olha, diz que te ama, mas está cometendo os pecados. Mas que nós não venhamos ser tão tolos, crente meninos, mas que nós venhamos estar maduros em Cristo Jesus, que nós venhamos deixar o Espírito Santo de Deus nos lapidar e aquilo que nós cometemos, a gente não venhamos fazer novamente. Ó. Nós devemos sujeitar a Deus, porque o diabo vai fugir de nós. Isso, as tentações não vão chegar. Nós vamos estar atentos para as armadilhas, para as ciladas, né, para nós não cairmos em pecado. E sujeitar a Deus é isso. O primeiro passo é resistir ao pecado. Quando nós nos sujeitamos a Deus, é resistir todos os dias ao pecado. O pecado da murmuração, o pecado da reclamação, o pecado, né? Que às vezes é coisa corriqueira, é coisinha pequena, mas que também nos derruba, que também vem e nos pode tirar a salvação. Então, que nós venhamos estar atentos, porque um dia é um pecadinho, no outro, uma maldição, desejando mal, querer fazer na força do braço. E quando você vai ver, você já está no emaranhado de problemas, você já encheu o teu coração de tantas coisas negativas, que o Espírito Santo de Deus está lá, mas está soterrado de tantas coisas ruins. Então, que nós venhamos estar atentos e nós venhamos sujeitar a Deus, isto é, obedecer a Ele. E primeiro é o primeiro passo, para a gente poder resistir o pecado. É estar cheio de Deus todos os dias. Então lembre-se que tudo que te afasta de Deus te aproxima do diabo. É triste falar isso, mas é verdade. Porque tudo que toma o lugar de Deus na minha e na tua vida está nos aproximando de algo que não é Deus. Está nos levando para longe daquilo que não é Deus. Ó, por mais gostoso e legal, né, que seja algo que você esteja fazendo, fala assim, ai, é muito bom. Não tô fazendo mal para ninguém. Às vezes assistir Netflix o dia inteiro. Então, isso está roubando o seu tempo com Deus. Então, isso está te aproximando do diabo. Vigiai. Vigiai e orai. Lá em Mateus 26:41 diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ai, como assim? O espírito está pronto e a carne é fraca? Como assim? É porque se nós não alimentarmos o espírito a todo tempo e não sujeitarmos a nossa carne a fazer o que é espiritual, às vezes a tua carne não quer levantar para orar na madrugada. Às vezes você não quer levantar cedo, às vezes nem para ir trabalhar. Mas você não tem que sujeitar a tua carne à vontade. Então nós temos que, assim para o reino de Deus, sujeitar a nossa carne a fazer o que é certo, o que é sujeitar ela para Deus. Em nome de Jesus. Então, nós temos controle disso. Nós temos que sujeitar, porque Jesus é quem vem e ele pagou o preço. Então, quando aquela brasa tocou nos lábios de Isaías, ali, ele tirou toda a culpa, ele limpou. E é o que Jesus faz por mim, por você. Né? Ele nos perdoa quando nós nos arrependemos totalmente e nos jogamos na presença dele, ele não lembra mais. Ele não fica nos acusando, ele não fica falando, olha, tá vendo? Tá atrasado isso na tua vida por causa disso, daquilo. Não, ele nos abraça com amor eterno, ele nos abraça com amor ágape, ele nos pega e nos renova, dá um banho de misericórdia em mim e você, e nos usa. E assim foi com Isaías. Isaías dizia, ai de mim, um homem de impuros lábios, que vivo no meio de um povo de lábios impuros. Mas o anjo, Deus, ele enviou ali os serafins com uma brasa viva. E foi isso que Deus fez por mim e por você. Enviou Jesus para nos remir, para nos limpar, porque ele sabia que nós não iríamos conseguir. E quantas das vezes assim está o homem e a mulher diante de Deus, pensando, não sou digna, Senhor, não sou digno de fazer, eu pequei, eu errei. Mas sabe o que Deus está dizendo hoje? Avante. Dos teus pecados eu não lembro mais.
eu, eu, se você se arrepender das tuas imundícias, eu te perdoo. Mas se você permanecer nela, não tem como eu te perdoar. Mas então, sujeite a tua carne. Sujeite você, ó, orai e vigiai. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne está fraca. Então, nós temos que sujeitar a nossa carne. Porque, como Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal que eu não queria fazer, esse eu acabo por fazer. Mas, o que é isso? Porque às vezes a gente não vigia. Nós temos que então sujeitar a nossa carne a fazer o que é certo, o que é correto, o que não é bom para a carne. Às vezes não é agradável para a carne, né? Pensa bem, num dia de inverno rigoroso, que nem aqui onde eu moro, em pleno mês de outubro, quase no fim de outubro, uma semana de muito frio, de 2 graus, não chegou a ser negativo, mas 2 graus, né? 3 graus, muito frio mesmo. E não é gostoso ter que levantar cedo para preparar o café da filha, do filho, e levar para a escola. Não é gostoso ter que ficar em pé na cozinha, que é um lugar frio, às vezes, cozinhando, lavando. Não é gostoso ter que fazer tantas coisas, mas nós acabamos por fazer. Por quê? Porque é nossa obrigação. Porque na hora de chegar para fazer para Deus, o ser humano tem um problema tremendo. Ele acha que não tem problema de não fazer, mas Deus, ele diz, né? Orai e vigiai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, o seu amor por Deus está pronto. Mas nós temos também que ser o nosso sacrifício vivo, ó, Senhor. E nós não sacrificamos mais animais, porque Jesus foi o sacrifício, mas quando nós fazemos sacrifício de amor a Deus, isso agrada o coração de Deus e nós somos esse sacrifício vivo. E quantas das vezes o sacrifício vivo está querendo sair correndo da presença do Senhor? Ele quer correr, ele quer fugir, ele quer dormir mais um pouquinho, ele quer ficar no quentinho, né? Ele procrastina. Digo por mim muitas das vezes, né? O Espírito Santo de Deus está falando comigo também. E às vezes para a gente fazer, para esse reino que nós vivemos, ter que trabalhar, cumprir com outras pessoas, nós cumprimos. E quantas das vezes a gente fala assim, ai, Deus vai entender. Não, mas que nós venhamos sujeitar a nossa carne, porque o Espírito está pronto. Ele ama Deus, ele reverencia Deus, mas a carne, ela vai nos chamar para o conforto. O inimigo, a estratégia dele ultimamente, não é nos afrontar para a guerra, para a briga, mas ele está pegando nas beiradas com os cristãos. Como? Na procrastinação do conforto. No conforto, né, naquilo que é bom, naquilo que é agradável, e nós não temos percebido, né? Às vezes você fala assim, eu não assisto mais novela. Eu não assisto novela há muitos anos, né? Desde que eu aceitei Jesus. Não porque alguém falou que não podia, porque aquilo o Espírito de Deus tirou de mim, sem eu perceber. E em casa, ninguém assiste. A gente nem tem TV aberta. Mas o que nós vamos pôr no lugar? Às vezes um seriado, alguma outra coisa, né? Qualquer coisa que vai roubar tempo seu com Deus. Ou tempo que era para ser usado com a tua família, está roubando esse tempo. Isso é um pecado. Então que nós venhamos orar e vigiar. No nome de Jesus. Que nesses últimos tempos, o que o inimigo quer é nos distrair, nos roubar no conforto, nos tirar da presença de Deus, né, no conforto. Nós temos tantos tempos, às vezes, de sobra, como eu disse, tem tantos equipamentos que nos auxilia para agilizar as coisas, e muitas das vezes nós estamos procrastinando. Nós estamos ansiosos, fadigados, né? Nada tá sustentando, nada tá suprindo. Tem um vazio. Por quê? Porque você tem tirado Deus do centro e colocado outras coisas. Em nome de Jesus, que nós venhamos entender. Jesus é o que vem e tira os nossos pecados. Mas Deus também hoje nos chama para nós orarmos e vigiarmos, porque o nosso espírito está pronto,
mas a carne é fraca. E se nós não formos alimentados espiritualmente, a carne ela vai sobressair. Então, no nome de Jesus, vamos vigiar, vamos orar, vamos fazer o que é certo quando ainda for difícil para a minha e para a tua carne. Vamos ficar com a palavra de Deus, mesmo quando o diagnóstico parece contrário. Vamos ficar com a promessa de Deus, de bênção, de proteção, de cuidado, mesmo quando o inimigo ele vem tentar nos amedrontar, tirar as bênçãos de Deus da minha e da tua vida. Que nós venhamos entender, né, que Deus tem o melhor para mim e para você. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Permaneça com a palavra de Deus, permaneça fiel ao Senhor. Em nome de Jesus, que essa palavra possa ter falado ao teu coração. Vamos orar, Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti. Pai, obrigada por Jesus naquela cruz. Obrigada, Pai, porque Ele pagou o preço. Senhor, Ele pagou o preço foi pago, Senhor. Que nós venhamos ter entendimento que dos nossos pecados o Senhor não lembra. Quando nós nos colocamos diante de Ti pedindo perdão, o Senhor nos perdoa verdadeiramente, Pai. Que nós venhamos entender que nós somos pequeninos, carentes e necessitados da tua ajuda, Pai, que nós não venhamos retroceder na fé, mas que nós venhamos estar diante de Ti a todo tempo, que nós venhamos tirar tudo que nos afasta da Tua presença, Pai, tudo que nos leva para longe do Senhor. Pai, que nós venhamos alimentar mais o nosso espírito do que a nossa carne. Que nós venhamos, Senhor, enfraquecer a nossa carne, porque ela nunca está saciada. Ela sempre quer mais, Senhor. Pai, ela sempre quer mais. Ela nunca está saciada, Pai. Mas quando estamos, Senhor, em Ti, nós somos satisfeitos, nós somos gratos. Quando nós entendemos tudo que o Senhor conquistou por nós, nós agradecemos por tudo, Pai. Não importa o copo em que bebe a água, mas é a água que está dentro do copo. Então, essa pessoa não vai estar ansiosa se ela precisa de um copo com bordas de ouro, mas ela vai entender que o importante é aquele que está dentro do copo, que é o Espírito de Deus, é a água que flui dentro de cada um de nós. Pai, que o Teu Espírito possa ter fluidez dentro da minha e da alma desse meu irmão, que ela possa fluir, Pai, essa água que vem do Teu trono, Pai, essa água que vem do Senhor, que foi conquistada por Jesus naquela cruz, que Teu Espírito Santo tenha liberdade, Pai, para que nós venhamos ser um canal, Senhor, derramando sobre outras vidas, Paizinho querido, Deus de poder e Deus de glória. Pai, que nós venhamos, Senhor, entender que não é correr atrás de mais algo, Senhor, mas é ser grato pelo que já tem, Pai. É olhar para o Senhor e pedir a Tua misericórdia, o Teu favor. E no dia de hoje nós te clamamos, nós te pedimos, Senhor. Entra com o Teu favor, entra com o Teu cuidado, Pai. Entra com a Tua provisão, Pai. Não adianta fazermos mais um jeitinho na força do nosso braço, mas diante do Senhor, nós estamos pedindo proteção, pedindo para o Senhor nos guardar e nos livrar de todo o mal. Pai, derrama da Tua Shekinah, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Pai, Deus da provisão, Deus da cura. Entra, Senhor, nesse lar, nessa casa, derrama cura sobre essa vida, destrava a porta, abre, Senhor, o leque das oportunidades para essa pessoa. Pai, que ela venha usar das oportunidades, não somente para benefício próprio, mas para derramar no Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa ter falado no teu coração, em nome de Jesus Cristo, que você venha entender que Jesus pagou o preço. O preço foi pago. Assim como aquela brasa viva tocada na boca de Isaías o purificou. Jesus, ele pagou o preço na cruz. Ele foi ali. O sacrifício perfeito, agradável, irrevogável, inquestionável, que pagou o preço por mim e por você. E que nós venhamos fazer bom uso de tudo isso, em nome de Jesus. Amém? Toma posse dos teus pecados. Deus não se lembra mais. Se você se arrependeu de todo o teu coração, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz.
a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.